Bom dia, irmãos. Mais um dia aí para trazer uma palavra a vocês. E hoje eu vou trazer uma palavra que ela está em Salmos 37, no versículo 29 e no 115, versículo 16. O Salmos 37, 29 diz assim: Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E o 115, 16 diz assim: Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Qual o propósito de Deus para a terra? Por que Deus criou a terra? Jeová deu a terra para a humanidade. Ela é o nosso lar. Portanto, o primeiro casal humano, Adão e Eva, não foi criado para habitar os céus. Deus já havia criado anjos para viver nos céus. Jó 38, no versículo 4 ao 7. Deus colocou o primeiro humano num belo paraíso, chamado de Jardim do Éden. Gênesis, no capítulo 2, versículo 15 ao 17. Jeová deu a ele a sua futura descendência, a perspectiva de vida sem fim na terra. No princípio, só o Jardim do Éden era um paraíso. O primeiro casal deveria encher a terra com sua descendência. Com o tempo, tomariam conta da terra inteira, transformando-a num paraíso. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A terra nunca será destruída. Ela sempre será o lar da humanidade. Por que a terra hoje não é um paraíso? Adão e Eva desobedeceram a Deus. Por isso, Jeová os expulsou do jardim. O paraíso foi perdido e ninguém conseguiu restaurá-lo. Desde então, a terra tem sido dominada por pessoas más. Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e 24. Mas será que Jeová falhou em cumprir seu propósito original para a humanidade? Não. Ele é o Todo-Poderoso. Nunca fracassa. Isaías 45, 18. Deus fará com que a raça humana volte a ser como Ele queria. Salmos 37, no versículo 11 ao 34. Como fala aí, Deus, Ele criou a terra para os humanos. Quando Ele colocou o primeiro casal de humanos na terra, que foi Adão e Eva, que era para eles encher a terra, né, com suas descendências. Mas, com a desobediência do homem e da mulher, a terra ficou cheia de gentes más, porque a partir do momento que o primeiro casal desobedeceu a Deus e nisso instituiu o pecado no mundo, porque o preço do pecado é a morte. E com isso, eles morreram. Eles eram para ter a vida eterna, mas a desobediência fez com que eles pecassem e pagassem o preço, que foi a morte.
Como o paraíso será restaurado? O paraíso será restaurado na terra durante o reinado de Jesus, como o rei escolhido de Deus numa batalha chamada Armagedon. Jesus vai libertar os anjos e destruir todos os que se opõem a Deus. Depois, Jesus prenderá Satanás por 1000 anos. O povo de Deus sobreviverá à destruição, porque Jesus vai guiá-los e protegê-los. Eles usufruirão da vida eterna no paraíso na terra. Apocalipse, no capítulo 20, do 1 ao 3, e no capítulo 21, do 3 ao 4. Quando o sofrimento acabará? Quando é que Deus acabará com a maldade na terra? Jesus deu um sinal para indicar que o fim estaria próximo. A situação atual no mundo ameaça a sobrevivência do ser humano e mostra que estamos vivendo no fim do sistema de coisas. Mateus 24, no versículo 3 ao 7, 14, 21 e 22. Durante seu reinado celestial de 1000 anos sobre a terra, Jesus acabará com todo o sofrimento. Isaías 9, no versículo 6 ao 7 e 11, no versículo 9. Além de servir como rei, Jesus atuará como sumo sacerdote e anulará os pecados dos que amam a Deus. Assim, por meio de Jesus, Deus eliminará a doença, a velhice e a morte. Isaías 25, no versículo 8 e no 33, versículo 24. Aqui ele mostra o que Deus vai fazer pela humanidade, né? Ele vai acabar com a maldade na terra, não vai ter mais doença, mais velhice, mais morte. Hoje, nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, as guerras, doenças, e nós estamos passando por isso aqui no nosso país, devido à maldade do homem, porque o homem ele não se cansa de fazer maldade para o seu semelhante. E se continuasse isso daí, e se continuar, né, a vida na Terra acabará. Para isso, Jesus acabará com todo o sofrimento, que está em Isaías 9, no versículo 6 e 7 e 11, no versículo 9. Quem viverá no futuro paraíso? Quem obedecer a Deus viverá no paraíso. 1 João, no capítulo 2, versículo 17. Jesus enviou seus discípulos para procurar pessoas mansas e ensiná-las a fazer a vontade de Deus. Hoje, Jeová está preparando milhões de pessoas para viver no futuro paraíso na terra. Sofonias, no capítulo 2, versículo 3. Pessoas estão aprendendo a ser melhores
Conforme aqui fala que Jesus enviou seus discípulos para procurar pessoas mansas e ensinar o evangelho para as pessoas, ensinar a palavra de Deus. E essas pessoas que estão sendo ensinadas, que a gente está mostrando o verdadeiro evangelho para elas, elas vão se tornar melhores pessoas, elas vão se tornar melhores maridos, pais, melhores esposas e melhores mães. Filhos e pais adorarão junto a Deus e aprenderão a viver melhor, graças aos ensinamentos dele. Miqueias 4, no versículo 1 ao 4. Essa parte aí, quando fala que Jesus, ele enviou seus discípulos para ensinar as pessoas, hoje nós fazemos a mesma coisa. Anos a anos, a gente vem falando do evangelho para as pessoas. É claro que nem todas aceitam a palavra de Deus. Nem todas acreditam que Deus existe, que Jesus existiu, que Jesus caminhou conosco aqui na terra. Todo mundo acha que isso aí que Jesus é uma pessoa inventada na história do mundo. Mas aquele que crê, aquele que leu a palavra de Deus, aquele que está sempre procurando o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus está na Bíblia. Esse foi o livro deixado para nós, do ensinamento. Tudo o que nós precisamos está na Bíblia. Então a gente tem que ler mais a Bíblia. A gente tem que pregar mais a palavra de Deus. E é isso que Jesus deixou para os seus discípulos, que procurassem pessoas para ensinar. E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Esse foi o legado que Jesus deixou para nós, para que nós falasse da palavra, pregasse o verdadeiro evangelho para as pessoas. E era essa a palavra de hoje que eu queria deixar para vocês. Qual o propósito de Deus para a terra? O propósito de Deus para a terra é que nós vivêssemos num paraíso como foi criado no passado. Mas infelizmente, Satanás, como ele é muito astuto, ele desviou Adão e Eva do propósito de Deus. E pela desobediência deles, nós estamos pagando um preço muito caro, que é o pecado no mundo. Por causa da desobediência deles, trouxe toda essa coisa ruim para a humanidade. Mas Jesus tem um caminho muito bom para nós. Nós temos que ser fiel a Deus. Nós temos que acreditar mais em Jesus Cristo, fazer o bem nesse mundo, pregar a palavra, levar o evangelho para as pessoas, o verdadeiro evangelho, não é essa parafernália que pregam aí fora. Aí fora só pregam a prosperidade, só querem saber de enriquecer a igreja. Mas a palavra, a verdadeira palavra, ninguém prega. Ninguém quer pregar o verdadeiro evangelho. Quer pregar aquilo
que eles querem falar para o povo. E era essa a palavra de hoje. Abençoar a todos, né, nesse dia. E que Deus possa iluminar cada vez mais os seus caminhos e não deixar faltar nada nos seus lares. Era essa a palavra de hoje. Um grande abraço, um excelente dia e até a próxima.